Imagina a coragem, a convicção, a força que alguém tem que ter para ser martirizado, para morrer pela sua fé, para ser crucificado, como alguns dos apóstolos, para ser cerrado ao meio, como Tiago, filho de Alfeu, para ser martirizado por causa da sua fé mesmo, como Filipe, por exemplo. Hoje, no dia 1º de maio, a Igreja Cristã celebra o dia de Filipe e de Tiago, um dia de martírio, um dia onde nós lembramos esses discípulos de Jesus. E quando a gente para pensar sobre a vida que eles levaram, eles foram martirizados, eles morreram por causa da sua fé. A gente nem sempre vê um exemplo de força neles e é bom que seja assim. Porque esses dias onde nós celebramos os santos, nós celebramos esses que morreram por Jesus, esses que viveram a vida inteira com fé no Salvador Jesus, eles não devem nos fazer lembrar dessas pessoas simplesmente, mas a vida delas, o martírio delas, a fé delas deve nos fazer lembrar de Jesus. Ele é o grande Senhor dessa festa. No dia de Filipe, no dia de Tiago, nós, na verdade, celebramos o Cristo. A gente até poderia olhar para vacilos na fé dessas pessoas, ou então olhar para, entre aspas, insignificância delas. Eu não estou querendo dizer que eles não são importantes, claro que são. Jesus os escolheu, deu funções para eles, mas a questão é, Jesus está acima. Jesus é o foco também deles, da vida deles, do martírio deles. O Filipe, por exemplo, fez aquele questionamento a Jesus: Jesus, mostre-nos Deus, deixa a gente ver Deus. E Jesus fala: bom, e aí, vocês não estão vendo? Eu estou aqui. Eu e o Pai somos um. Se vocês creem no Pai, creiam em mim. Pelo menos pelas mesmas obras que nós fazemos. E Jesus tem que mostrar isso, Jesus tem que fazer com que eles entendam isso. Que de fato Deus estava ali diante deles, Deus estava na frente deles ali. O Tiago também é um outro personagem bastante até misterioso ali, né? Esse Tiago, filho de Alfeu, a gente não tem muita coisa sobre ele, mas a questão é, estes dois seguiram Jesus pela fé. Estes dois dedicaram a sua vida ao Evangelho, a esse chamado de Jesus para serem seus discípulos, para serem seus seguidores, para serem pregadores do Evangelho, propagadores e testemunhas dessa fé que é salvadora, dessa fé que é verdadeira. Por isso, então, que o martírio, ou o discipulado deles, melhor dizendo, mostra que isso não é fruto de mérito humano, mas isso é fruto do próprio Deus, é mérito do próprio Deus. Nenhum deles tinha nada de especial. O martírio deles também não é uma coisa para que a gente os destaque do mundo, mas para que a gente veja até onde Deus nos leva, para que a gente veja o poder da fé mesmo, para que a gente veja o poder de Deus agindo nessas pessoas. Não eram eles os autores disso tudo, mas era Deus o autor disso. Por isso, celebrar Filipe, celebrar Tiago, ou celebrar qualquer um desses santos, celebrar os pais da fé, os pais da igreja, celebrar qualquer uma dessas pessoas que viveram pelo Evangelho, é de fato lembrar do Evangelho de Deus, é lembrar das obras de Deus pela sua igreja. Então, um feliz dia de Filipe e de Tiago, e lembre-se de Cristo, o qual eles seguiram, o qual eles foram discípulos, pelo qual eles morreram também para que nós soubéssemos e recebêssemos essa fé. Deus te abençoe, um excelente final de semana.